Graça e paz. Graça e paz. Aleluia, aleluia. Graça e paz, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vão entrando, se acomodando. Graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura bíblica. Hoje vamos ler o capítulo 14 de 1 Coríntios. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, sejam bem-vindos. Enviem a live para mais pessoas, para mais pessoas serem alcançadas. Amém? Mais pessoas serem abençoadas com essa palavra. Amém? Que Deus preparou para nós no dia de hoje, na noite de hoje. Amém? Não sei se onde você está é noite ou é dia, mas que você seja abençoado, seja tocado, seja alcançado com essa palavra, com esse maná que Deus tem preparado para hoje. Amém? Para a minha vida, para a tua vida e para a vida de outras pessoas. Amém? Que irão entrar para assistir, para ouvir, para ler. Amém? Aleluia, Jesus. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ler o capítulo 14, né? De 1 Coríntios. Amém? Já aprendemos que o livro de Coríntios foi escrito pelo apóstolo Paulo. Foi a primeira carta que ele enviou, né, para o povo de Corinto, o povo crente, né, a igreja de Corinto, amém? E Paulo enviou essa carta através de Timóteo. Aleluia, Jesus. Obrigada pela oração. Amém, amém, Ernesto. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Débora. Deus te abençoe. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Espero que estejam todos preparados para a leitura. Se não tem a tua Bíblia ainda tem tempo. Nós não vamos dar uns minutinhos para mais pessoas receberem a notificação de que estamos online. Amém? Se não tiver Bíblia, não faz mal, amém? Já sabemos, né? Que a fé vem de ouvir a palavra do Senhor. Então, ouvir também é uma forma de receber. Amém? Se não puder acompanhar a leitura com a tua Bíblia, acompanha ouvindo. Amém? Aleluia, Jesus. Ontem lemos o capítulo 13 de 1 Coríntios. E o capítulo 13, apesar de ser um capítulo bem curto, é um capítulo cheio de informação. Amém? Assim como a Bíblia toda, não tem palavra em vão, não tem palavra que volta vazia. Amém? Toda palavra, cada vírgula, cada ponto na Bíblia é primordial, é importante, tem efeito na nossa vida. Amém? Tem efeito no nosso coração, tem efeito no nosso entendimento. E assim o capítulo 13, embora seja um capítulo pequeno, mas é recheado de bastante informação. E o tema que lemos ontem é o amor, amém? Aprendemos sobre o amor. O que é o amor? Quais são as características do amor? Quem nós devemos amar, amém? Então, Paulo falou das características do amor, né? O que o amor é, como o amor deve ser, amém? Aleluia, Jesus. E foi uma bênção a leitura. Se você não assistiu a live de ontem, eu te convido, está gravada. Depois, quando você puder dar ouvir, né? Ir lá para assistir a live, ouvir a palavra, amém? Foi muito edificante. Depois lemos também ontem 1 João, capítulo 4, do versículo 7 em diante, onde também João escreve, né, sobre o amor. Então foi um capítulo também que serviu de complemento daquilo que nós lemos ontem no capítulo 13 de 1 Coríntios. Hoje vamos falar sobre os dons espirituais, amém? Nós já falamos no capítulo 12, já lemos sobre os dons espirituais. Paulo cita alguns
dos muitos dons, amém? Já tínhamos falado também alguns capítulos atrás sobre alguns dons, no capítulo 12 falamos sobre outros, amém? Neste 14 nós vamos falar de alguns dons que nós já tínhamos falado no 12, mas vamos aprofundar mais, porque aqui Paulo dá orientações importantíssimas, amém? Para a igreja, para o corpo de Cristo, amém? Para os crentes de Corinto e não só, agora para nós, amém? E vamos começar a leitura dentro de 1 minuto, amém? Aleluia. Então, se não tem a tua Bíblia aí, se não pode buscar ainda dá tempo, pega o teu caderno também para fazer apontamentos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. E vamos já dar início à nossa leitura. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, amém. Estamos dentro do nosso tempo, não vamos esperar mais para não se fazer tarde, amém? Aleluia. No capítulo 14 de 1 Coríntios diz assim: os dons de profecia e de línguas. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De facto, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. De facto, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Amém? Paulo está a falar, ou seja, está a dar a sequência da conversa, né, ou daquilo que ele tinha escrito no capítulo 13, que lemos ontem, sobre o amor. Ele cita também alguns dons, né, nesta passagem. Ele diz que de nada valem os dons se não tiver amor. Ou seja, de nada adianta professar ou fazer profecia ou professar, se a intenção da profecia não for em amor, se a intenção de profetizar não for com amor, amém? De nada adianta você curar se a intenção de curar não for com amor, amém? Tanto é que ontem dei exemplos de que há pessoas que usam, né, como Deus dá os dons e os dá para sempre, as pessoas não perdem. Então as pessoas que deixam de andar nos caminhos do Senhor, desviam-se do caminho do Senhor, continuam com os dons, e em vez de usarem os dons para a edificação da igreja, para ajudar, né, ou seja, em vez de usarem os dons com amor, na intenção de ajudar realmente, usam de formas a ganhar dinheiro, a ganhar fama. Ou seja, quem usa com essa intenção já não tá a fazer com amor, amém? Então aqui Paulo, né, dando sequência do capítulo 13, ele fala: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, amém? Paulo aconselha que nós busquemos os dons. Mas já existe na minha igreja, já tem pessoa que faz profecia, já tem pessoa que tem dom. Não, nós todos temos esse direito, amém? Todos podemos. Quem dá o Espírito Santo, dá a quem quer, quando quer e bem entende. Mas se nós buscarmos, o Espírito Santo pode nos dar, pode nos atribuir esses dons. Lembrando também que ontem falamos que os dons, nós também podemos nascer com dons, amém? Existem pessoas que já nascem com certos dons, outras vão sendo capacitadas ou vão receber em alguma ocasião, alguma época da vida, amém? Mas Paulo aconselha: busquem com dedicação os dons espirituais. Buscar com dedicação que é estudar sobre os dons, entender o que são os dons, para que servem, amém? Quando a pessoa já está entendida, vamos assim dizer, ou tem um entendimento sobre os dons, que dons são, quais são as diferenças, quais são os benefícios, vamos assim dizer, de um e de outro, a pessoa também vai se ver, né? Olha, isso aqui, eu acho que eu tenho um jeito para isso ou aquilo, né? Então, buscar com dedicação é entender, orar a Deus, né? Orar para que Deus dê esses dons, dê um dos dons ou vários,
cada um, né? Vai pedir conforme, depende da tua fé. E como é que eu posso dizer? Para além de aprender sobre os dons, para além de orar, existem mais coisas, né? Então, buscar com dedicação às vezes temos que largar certas coisas, certos comportamentos, amém? Fazer certas renúncias, e aí sim o Espírito Santo vai ver que nós estamos preparados e vai nos atribuir aqueles dons, amém? Se Ele quiser, amém? Mas Paulo aconselha: busquem com dedicação os dons espirituais. E depois Paulo diz, principalmente o dom de profecia. Amém? Depois ele diz, no 2, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De facto, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Amém? Nós quando começamos a ler, nós lemos o título deste capítulo que diz dons de profecia e de línguas. Esses são os dons, né, orais, né? Então, Paulo aqui fala que, principalmente, se vocês forem buscar, principalmente busquem o dom de profecia. Mas depois, no versículo 2, ele fala que quem fala em língua não fala aos homens. Aqui nós já estamos a falar sobre o falar em língua, ou o dom de variedade de línguas. Amém? Que nós falamos no capítulo 12, onde lemos sobre os dons. Eu entrei, né, dei um estudo, vamos assim dizer, sobre esses dons. Eu expliquei melhor como é que são os dons, para que servem, como é que são manifestos, amém? Então eu entrei um pouquinho mais sobre cada dom ali especificado, né, ali citado, e falamos sobre os dons de língua. Então o dom de língua, não sei se você estava presente na live do dia 12, né, que foi a live do dia antes de ontem, mas eu vou dar aqui um pequeno resumo para quem está pela primeira vez, amém? Ou que não viu a live do dia do capítulo 12. Então, o falar em línguas ou variedade de línguas é uma língua, é uma forma de linguagem, vamos assim dizer, que não é percebida pelos homens. Amém? Não é falar inglês, não é falar alemão, não é falar mandarim. É uma língua que ninguém percebe, é uma língua que não é traduzida, não se consegue traduzir porque nenhum homem sabe que língua é, nenhum homem entende. Mas existe a interpretação de línguas, que também é um dom que o Espírito Santo dá, assim como dá a variedade de línguas, também dá a interpretação de línguas. Na interpretação de línguas, quem recebe o dom de interpretação de línguas consegue interpretar, né, aquilo que quem fala em variedade está a falar. Amém? Então, quando alguém está falando em variedade de línguas, ninguém está a perceber, e existe alguém que tem o dom de interpretação, essa pessoa vai interpretar, vai dizer, olha, Deus está a dizer isso, porque quando nós oramos em língua, quando nós falamos em língua, quando nós temos o dom de variedade de línguas, nós oramos para o Espírito, nós edificamos o Espírito, porque o Espírito a orar não é nós, porque nós não temos noção daquilo que nós estamos a falar. Amém? Quem está a orar também não tem noção daquilo que está a falar, porque não é uma oração que vem do nosso entendimento, do nosso intelecto, vem do nosso espírito. Amém? Então serve para edificar o próprio espírito. Então eu até disse, né, que quando nós estamos a orar na nossa língua materna, a nossa língua, né, que a gente fala, nós normalmente oramos por coisas consciente, né? Não, eu quero orar, por exemplo, eu quero orar pelas finanças, eu preciso que Deus, por favor, me abra a porta, porque eu preciso de uma providência financeira, por isso. Então, eu estou a orar consciente da minha necessidade, amém? Então, vou orar sobre aquela necessidade. Quando o Espírito ora pela necessidade do próprio Espírito. Então, nós não sabemos qual é a necessidade do nosso Espírito. Nós sabemos que o Espírito precisa ser fortalecido, mas nós não sabemos qual é a necessidade do Espírito. O que é que o meu Espírito está precisando nesse momento? Então, o Espírito ora através da nossa boca, vamos assim dizer, né? Ora a Deus. Então, é uma oração que vai direto para Deus. Deus entende tudo. Amém? Mas nós não. Então o Espírito ora por nós a necessidade do nosso próprio Espírito. Amém? Então Paulo diz assim, pois quem fala em uma língua, ele quando diz uma língua, ele não está a falar português nem inglês, ele está a falar língua dos anjos, ou essa língua, né? A variedade de línguas.
Depois ele diz, pois quem fala em uma língua não fala aos homens. Ou seja, quando eu oro em espírito, quando o meu espírito ora em línguas, ele não está a orar para uma pessoa ou, né? Não está a orar para alguém, está a orar para o meu espírito. Mas a Deus. Amém? O meu espírito está a orar a Deus, não está a orar ao homem, está a orar a Deus. De facto, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Por isso é que ninguém percebe, porque é mistérios. Amém? Depois no 3 diz assim, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ou seja, quando alguém vai profetizar para o outro, amém? Está a profetizar para edificar o outro, né? Encorajar, consolar, amém? Então, se alguém profetizar, se alguém tem o dom de profetizar, né? Vai fazer uma profecia para alguém, então está a encorajar, está a edificar, está a consolar, amém? A profecia também serve para confronto, ou seja, vem Deus, né, é que manda a palavra, ou seja, Deus ou seja, o profeta fala através, Deus fala através do profeta, amém? Então, que Deus quer falar para a pessoa, que Deus, se for para edificar, se for para consolar, então usa o profeta. Então, por isso é que Paulo diz que se for para nós pedirmos os dons, que seja o de profecia, amém? Porque nós estamos a edificar alguém, nós estamos... A variedade de língua edifica a nós mesmos, edifica o nosso próprio espírito, e o profetizar edifica o próximo, amém? Depois diz no 4, quem fala em língua a si mesmo edifica ou se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja, amém? Portanto, quando nós falamos em língua, nós estamos a edificar o nosso espírito, amém? Quando nós profetizamos, nós estamos a edificar o que está a receber e a igreja toda. Porque se a pessoa estiver na igreja, né, estiver ali em comunidade, várias pessoas, né, e alguém levanta e começa a profetizar para a vida de uma pessoa, todos os outros que estão a ouvir vão ficar impactados com aquilo que está a ser dito, vão entender que aquilo vem de Deus, então vai criar uma certa esperança, uma fé, amém? Aviva a pessoa, porque saber, tipo, Deus está a falar através desse profeta, amém? Então, edifica de forma geral, vamos assim dizer, amém? No 5 diz, gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem, ou seja, incentivo que vocês falem, gostaria que vocês falem, né? Em línguas, que vocês orem em línguas, que vocês falem em variedades de língua, mas prefiro ainda que vocês profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Ou seja, aquilo que eu tinha falado, né, anteriormente sobre o que tem o dom de interpretação de línguas, né? Então, se eu tiver dentro da igreja, né, dentro da comunidade, e eu começar a orar em línguas, né, variedade de línguas, eu estou a edificar o meu espírito. Mas se eu tiver a orar por alguém, né, por exemplo, estou a orar por alguém em variedade de línguas, essa pessoa não sabe o que eu estou a orar por ela, eu também não sei o que eu estou a orar por ela, amém? Então, eu não estou a edificar ela. Já quando alguém que tem o dom de interpretação vê que eu estou a orar em línguas para alguém, então essa pessoa vai se levantar e vai começar a interpretar, vai começar, eu não diria traduzir, porque... Mas pronto, vamos falar traduzir, né? Pronto, para ser mais fácil da compreensão, não sei. Mas a própria palavra diz interpretar, né? Então, quando este irmão, esta irmã se levanta para interpretar aquilo que eu estou a falar, então esta pessoa que está a receber a palavra já está a ser edificada. E ao mesmo tempo todo o resto da comunidade, né? Vamos assim dizer, se estiver a ouvir também vai ser edificada, amém? Então Paulo aqui diz, quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Porque quando nós profetizamos, nós normalmente profetizamos na nossa própria língua, na língua que é compreensível. Imagina que você vai à igreja e tem um líder, né, convidado que fala japonês. E esse líder começa a profetizar, né? Esse convidado, né, é um
é um pregador japonês e chega lá e começa a profetizar na tua vida. Você não sabe a língua dele, você não vai entender. Amém? Mas se alguém que fala japonês traduzir, então toda a igreja vai ser edificada, porque aquele está falando uma língua que existe alguém que fala, existem outras pessoas que falam essa língua. Já a variedade de língua precisa de alguém que saiba interpretar, ou seja, quando diz saiba interpretar, não é porque estudou aquela língua, não tem isso. Existe o dom que Deus dá para interpretar, então precisa ter alguém com esse dom. Se não tiver, então de nada vale a pessoa estar ali a falar em línguas, né, a orar em variedade de línguas para alguém em específico. Amém? Depois no 6 diz: agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Amém? Então, aqui Paulo dá o exemplo de dois instrumentos musicais, amém? Usados nesta região, né? Nesse tempo que eles usavam para tocar, para ter música, né? Vamos assim dizer. Então, Paulo dá esses dois exemplos. Se ao tocar a flauta ou a cítara, né? As pessoas não... Como é que ele diz? Espera, para não falar... até no caso das coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Amém? Então, quem conhece os instrumentos vai conseguir dizer: não, isto é flauta, não, isto é cítara. Por quê? Porque consegue, né? Conhece o som. Por exemplo, nós vamos falar hoje, né, do piano, da guitarra, bateria. Então nós conseguimos decifrar, conseguimos dizer: não, esse é o som da bateria, não, esse é o som da guitarra, esse é o som do piano, né, que são os instrumentos que nós estamos mais habituados, né, vamos assim dizer, que se usa, né, hoje em dia, vamos assim dizer. Então ele dá esse exemplo. Então é preciso conhecer para entender. No caso da variedade de línguas, nós não conhecemos. Seja quem fala, seja quem ouve, ninguém sabe o que está sendo dito. Amém? É mistério. A própria palavra diz que está a falar em mistério. Amém? Depois no 8 diz: além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Aqui Paulo dá exemplo da trombeta, porque a trombeta era um instrumento que era usado para avisar, né, ao povo, avisar aos moradores daquela região que iria começar uma batalha. Então, aqui em Corinto, né, que é Grécia, eles usavam a trombeta, mas, por exemplo, em Jerusalém, eles usavam o chifre de carneiro, né, que chama-se shofar, né, que faziam o som do shofar. E então aí o povo sabia: olha, vai começar uma guerra, estamos a ser invadidos. Então eles preparavam-se para essa guerra. Já sabem onde é que está os armamentos, já sabem o que é que tem que fazer, onde as mulheres vão fugir com as crianças, vão ficar escondidas, então os homens já sabiam. Então aqui Paulo diz: além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Ou seja, Paulo está a dizer que existem vários idiomas, existem várias línguas no mundo, várias. Mas nenhum deles é sem sentido. Todos fazem sentido. Todos alguém vai compreender. Alguém, né, que fale, que entenda, vai conseguir perceber, vai ver a lógica. Mas o caso da variedade de línguas não é assim. Amém? Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está a falar, serei estrangeiro para quem fala.
e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Amém? Paulo aqui aconselha para buscarmos os dons que edificam a igreja. Né? A igreja, o conjunto, a comunidade, os membros, como nós já temos vindo a aprender, amém? Que nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo, né? E Cristo é a cabeça, então nós formamos a igreja de Cristo. A igreja não é a placa, não é na minha igreja a placa não sei o quê, não, a minha igreja só é que salva. É o que eu disse há dias. Nós estamos a ler desde Atos, já estamos no 3º livro. Desde o início do ano começamos a ler. E em momento algum citou-se aqui nome de igreja. Então é importante nós começarmos a ganhar maturidade espiritual, entendermos que nós é que somos a igreja. Às vezes cria-se inimizades porque a igreja, porque a minha, porque a tua, porque o que os apóstolos orientam até aqui, que nós estamos a ler, é que haja amor, haja unidade, haja seguir Cristo. O seguir Cristo, seguidores, nós não somos a igreja com lá o nome de não sei quem, nós somos seguidores de Cristo, então precisamos de começar a nos tornar seguidores de Cristo. O que é que tem que ser feito? O que é que precisa ser mudado? O que é que tem que ser corrigido? Amém? E assim vamos caminhar de fé em fé e com isso, né, trazer mais membros para esta igreja que é do Senhor, que é Cristo. Amém? Para esse conjunto de seguidores, de discípulos. Amém? E fazermos mais e mais discípulos. Amém? Então Paulo aqui ele diz, se forem procurar algum dom, procurem dons ou buscar ou pedir a Deus. Peçam dons que edifiquem o grupo, o conjunto. Por que a edificação do conjunto é tão importante? Porque já diz, o próprio nome diz, né? O conjunto, junto, tá agarrado. Uma coisa que está agarrada, que está, né? A unidade, né? Se diz, a união faz a força. É exatamente isso. Amém? Não adianta eu querer ser muito, eu quero ser muito espiritual, quero ser muito de Deus, quero estar muito em santidade. Não, me fecho já em casa, num quarto, para não pecar, para eu ir para o céu. O que me adianta essa salvação? Que eu não consiga levar outras pessoas para Cristo. O que me adianta eu já estou salva, já garanti, já não faço nada, eu nem só respiro e como pouco para não pecar também, porque comer muito também é pecado. Então, quer dizer, eu fico ali fechada num quarto, num casulo, para não perder a salvação, esperar a minha morte, para Jesus, né, me levar para a glória. E eu me pergunto, de que adianta se eu não levar, ou se eu não pelo menos tentar, porque não depende de mim a salvação de ninguém, não depende das minhas forças, não depende da minha fé, não depende do muito orar ou muito jejuar, não depende disso. A salvação é pela graça. É pela graça, amém? Então a pessoa precisa aceitar Jesus. Então é assim, não é pelo mérito, como alguém orou muito, jejuou muito, fez muito, então a pessoa foi salva por isso. Não é. É graça, amém? Então eu preciso de me esforçar para levar a palavra. Preciso de fazer de tudo para que mais almas ouçam a verdade. Mais almas alcancem a palavra do Senhor. Sejam libertas e sejam salvas. Não adianta eu me fechar num quarto e querer ser salva sozinha, amém? Então o conselho de Paulo é: peçam por dons, busquem por dons que ajudem o corpo, que ajudem a comunidade, que ajudem outros, porque quando nós fazemos isso, quando nós levamos a palavra para alguém, nós estamos a mostrar amor. E o amor é a base, que nós lemos ontem, né? O amor é o principal de tudo. Você pode ter fé, você pode ter esperança, mas o amor é maior que tudo isso. Então é preciso, tudo tem que ser baseado em amor. Tudo é preciso ser baseado em amor. Agora, você pode me perguntar: mas Mara, eu falo em línguas, eu tenho o dom de variedade de língua. Não é importante? É importantíssimo.
Todos os dons são super importantes. Todos os dons têm aquilo que nós falamos, por exemplo, ontem, de cada membro ter a sua importância. Nenhum é mais que o outro. Então os dons é a mesma coisa. Os dons nos levam a Cristo. Os dons nos ajudam na caminhada. Então se a variedade de línguas, né? Imagina que você já recebeu esse dom, já foi batizado, já tem a manifestação do falar em línguas. Saiba que você está a se edificar, porque para nós ajudarmos os outros, nós precisamos estar firmes, porque eu não consigo ajudar alguém porque a própria palavra diz, né, que um cego vai guiar outro cego. Então, se eu não estiver firme, se eu não estiver edificada na palavra, como é que eu vou ajudar outra pessoa? O que eu vou ensinar? O que eu vou transmitir? O que eu vou levar para aquela pessoa? Se eu também não sei, mas é para eu não sei também. Mas é para ir para direito, acho que é para não sei. Vamos, não sei, olha, vamos tentar ir por aqui. Não, vamos tentar. Não posso, então eu preciso de edificar o meu espírito. E como é que eu edifico? Quando eu tenho o dom de variedade de língua, eu estou a edificar o meu espírito. Mas eu não estou entendendo o que eu estou a falar, não preciso entender. Não preciso, eu preciso de falar, preciso de orar. O meu espírito vai orar, o meu espírito vai manifestar a necessidade que ele tem. Deus vai ouvir, Deus vai resolver o problema, vamos assim dizer, vai entregar aquilo que é necessário e eu vou ficar edificada. Quando eu estou edificada, eu consigo edificar outros, eu consigo ajudar outros para também serem edificados, amém? Então, lembrando que aqui Paulo não está menosprezar os outros dons, dizendo que é melhor os dons que ajudam o coletivo, e também não está a dizer que não falem em línguas, não, que isso não é tão importante assim como as pessoas dizem ou como as pessoas pensam. É melhor você pedir o dom de profecia, porque também devemos lembrar que quando nas outras leituras, foi antes de ontem, quando lemos os dons, no capítulo 12, também diz que os dons quem dá é o Espírito Santo. Ele dá como quer e quando ele quer. E nem todos vão ter os mesmos dons. Então não vai ser todo mundo a profetizar. Agora todo mundo é profeta. Vamos todo mundo profetizar. Ninguém mais vai pedir dom de variedade de línguas. Ninguém vai pedir mais dom de interpretação de línguas. Ninguém vai pedir mais dom de cura. Quer dizer, não vamos, só vamos na profecia. Não é isto que ele está a dizer também. Amém? Então, lembrando que todos os dons são importantes. Se você já tem um dom desde que você nasceu, você começa a ver, eu acho que eu tenho o dom de cura, porque sempre que eu oro por alguém, as pessoas são curadas. Então, eu acho que eu tenho esse dom, porque eu sou assim desde criança, ou já me contavam. Então, é preciso você buscar mais a Deus, né? Que para Deus manifestar cada vez mais esse dom em ti, e você ficar firme, porque também é importante. Amém? Todos são importantes. No 13 diz, por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, como é algo que a gente não está a entender o que está a falar, não sabe o que está a pedir, então a minha mente fica infrutífera, mas o meu espírito fica edificado. Amém? E como eu já oro na minha própria língua, então a minha mente já vai ficar edificada, vamos assim dizer. Amém? Então não vou deixar de orar em língua ou, né, a variedade de língua, porque a minha mente vai ficar infrutífera. Não, é o meu espírito que eu estou a alimentar naquele momento. Então, quando eu oro em língua, quando eu uso esse dom que Deus me deu, então eu estou a edificar o meu espírito. Amém? Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Ou seja, Paulo faz a pergunta, então o que farei? Uma vez que quando eu oro em espírito ou em língua, só o meu espírito é que é edificado. E a minha mente fica infrutífera, então o que eu farei? Então ele responde, orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Ou seja, orarei em língua para edificar o meu espírito, mas também farei uma oração que eu entendo, uma oração consciente daquilo que eu estou a pedir. Amém? Então, é importante os dois tipos de oração. É importante as duas formas de comunicação com Deus, vamos assim dizer. Amém? Depois ele diz, cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento.
Amém? Então, vamos praticar, continuar a orar em línguas e continuar a orar em palavras nossas, com a nossa língua, nossa língua, né? Nosso idioma, pronto. E cantar também. No 16 diz assim: se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre... Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Porque pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Ou seja, ele sempre a dizer, né, que quando você está a orar, olha que ele diz cantar, né, em línguas, em variedade de línguas, em línguas estranhas, né, vamos assim dizer, também usar essa palavra. Como é que o que está ao teu lado vai dizer amém? Porque tem aquelas pessoas, né? Quando você está a orar, só concorda, né? Então está ali, você está a orar. Senhor, vai na minha família, vai, abre essa porta. E a pessoa fica amém, amém, amém. Quando nós estamos que é uma oração de concordância, que também é importante, amém? Ou seja, mas Paulo aqui está se a referir a quando nós estamos a orar em língua, como é que o teu irmão vai concordar? Como é que ele vai dizer amém? Se ele não sabe para falar amém, não é, em que parte, será que já acabou, né? A pessoa vai ficar ali meio confusa. Então ele diz assim: visto que não sabe o que você está dizendo, pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Ou seja, você pode estar a orar, fazer a melhor oração da tua vida, mas o outro não é edificado, amém? Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar, para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Ou seja, Paulo está a dizer que também fala, também tem o dom de variedade de línguas, mas quando está na igreja, ele prefere falar a língua que todo mundo vai compreender, em vez de falar, ele prefere, em vez de falar, né, 5 livros, prefere falar pouco, mas em linguagem, em idioma compreensível, do que falar em línguas. Aqui eu gostaria de deixar como é que eu posso dizer? Abrir um parênteses para melhor compreensão, porque eu já vi que este tema é um tema um pouco polêmico, vamos assim dizer, dentro do mundo cristão, dentro das igrejas. Tem pessoas que dizem que não se ora em língua, na igreja não se ora em língua. Então, essas palavras de Paulo, né, que ele diz que ele fala mais que todos, né, que essa carta foi para Corinto, ele diz: eu falo mais que todos que estão aí, porém eu prefiro falar poucas palavras, mas em linguagem compreensível, em idioma que todo mundo vai perceber. Então, às vezes faz com que as pessoas se agarrem a este facto e achem que as pessoas na igreja não devem orar em línguas. O que eu quero passar é o seguinte: Paulo é um pregador, ou era um pregador, amém? Então, quando ele estivesse no meio de crentes, tanto crentes que já estavam firmes, quanto crentes que estavam, né, novos convertidos, ou até pessoas que ainda não eram crentes, temos que entender que isso já era uma igreja, esse conjunto, esse aglomerado de pessoas já era uma igreja, né, já era chamada igreja primitiva. Então havia também aqueles que o vizinho lhe contou: olha ali falam de Jesus. Mas Jesus, quem é Jesus? Não, vem comigo. Então havia aquelas pessoas que não sabiam nada de nada e estavam só ali a ouvir porque alguém lhe convidou. Então tinha pessoas, crentes firmes já, crentes que estavam a se firmar, e havia pessoas que não sabiam nada de nada, caíram de paraquedas ali naquele grupo e estavam só a ouvir. Amém? Então Paulo, neste tempo, ele era o pregador, ele é que levava a palavra, ele é que falava sobre Jesus, ele falava, né? Olha, Jesus veio, morreu, ressuscitou por mim, por ti, agora endireitem os vossos caminhos, agora tem que se arrepender, agora tem que deixar a idolatria, tem que deixar o pecado. Amém? Ele tá ali a explicar como é que ele, sendo o pregador, sendo a pessoa que está a levar a mensagem para
pessoas firmadas ou crentes maduros, né? Pessoas que estão a se firmar, os crentes bebês, que ainda só bebem leitinho, e os que não são crentes ainda precisam de ouvir para se converter. Como é que ele vai pegar e vai começar a falar em língua? Quer dizer, quem é que vai lhe entender? Como é que ele vai estar a edificar a igreja? Não tem como. Então ele diz, eu tenho o dom de variedade de língua, porém eu prefiro falar poucas palavras, mas no idioma que todo mundo perceba, porque eu preciso de vos ensinar, eu preciso de edificar a vossa fé. Então de nada me adianta chegar aqui e começar a pregar em línguas. Eu vou estar a pregar bem, o Espírito vai estar a se fortalecer, Deus vai estar a receber, amém, e vocês. Então, neste contexto, Paulo está a dizer que quando é para a edificação da igreja, então devemos falar no idioma que a igreja perceba e não no idioma que se fala em mistério, amém? Mas isso não faz com que a pessoa, né, que está na igreja não vai pregar, por exemplo, tinha lá irmãos que já falavam em língua, amém? Já tinham recebido o Espírito Santo e já falavam. Então, irmão, Paulo está a pregar, mas vai chegar o momento da oração. Então, se aquele irmão começar a orar em línguas para ele, não está errado. Então, isso acontece nos dias de hoje. Ninguém sobe no púlpito, né, no altar, e começa a fazer uma pregação em línguas. Amém? Então, o que acontece é o pregador vai passar a mensagem, vai ler a palavra, vai dar interpretação, né? Mas em algum momento ele vai fazer uma oração em línguas, mas ele está a orar, não está a levar uma mensagem para o povo. Então, eu acho que essa discussão de que falar em língua não pode, porque Paulo disse que tem que ter um intérprete, não sei o que. Então precisa de ser bem analisada, bem entendida, e quem dá esse entendimento é o Espírito Santo. Então vamos orar para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, amém? Se o líder tiver a falar direto para alguém, então você foi à igreja e o líder olha para ti e começa a falar em línguas, aí precisa de ter alguém que interprete esse líder, porque ele está a falar para ti. Se você se levantar e começar a falar em línguas para alguém, olha para o irmão e começa a falar em língua, alguém tem que se levantar para interpretar para este irmão que está a receber a tua mensagem. Porque você não está a edificar o irmão, porque você está falando uma língua que o irmão não está a entender e você próprio também não sabe o que está a falar. Amém? O líder que está no altar a falar para alguém específico não sabe o que está a falar e a pessoa que está a receber também não sabe. Então precisa de ter um intérprete. Então é esse entendimento que o Espírito Santo me deu. Amém? Mas o fato de alguém estar lá na igreja e começar a orar em língua, está a orar para si mesmo. Então não é proibido, não é errado. Amém? É preciso, é um dom que edifica, então precisa de ser feito, precisa de se orar em línguas. Paulo fala, ora na língua, no teu idioma, e ora também em línguas. Amém? Aleluia, Jesus. No 20 diz assim: irmãos, deixem de pensar como crianças com respeito ao mal. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Amém? Quando é para maldade, sejamos crianças. Porque a criança não vê maldade, a criança é inocente. Até quando alguém lhe faz mal, a criança nem consegue entender que foi por mal. Então ele está a dizer isso. Quando é para mal, quando for algo de maldade, então sejamos como crianças. Não vamos estar a levar a peito. Ai, me ofendeu, me falou, me olhou, me fez. Quer dizer, vamos ser como crianças. Depois ele diz, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Então, vamos pedir que Deus nos dê maturidade espiritual para entender as coisas espirituais, porque nós já aprendemos que só quem é espiritual vai entender as coisas espirituais. Quem não é espiritual vai parecer, as coisas espirituais vai lhe parecer loucura. Então, se você não é uma pessoa espiritual, o que eu estou a falar vai ficar tipo, você está falando que essa está maluca? Isso é que? Ou vai para a igreja, ou vai para alguma coisa e vai ouvir alguém a falar em língua e fala, estão todos malucos. Porque a pessoa não é espiritual. Então nós precisamos de
ser espirituais para entender as coisas espirituais. Como é que nós vamos ser espirituais? Como é que nós vamos nos tornar maduros espirituais? Quando começamos a alimentar o nosso espírito. Enquanto o espírito só bebe leitinho ou não bebe nada, porque achamos que não somos espírito, só somos corpo, só o corpo é que precisa de alimento, então nós não vamos fortalecer o nosso espírito, nós não vamos tornar o nosso espírito adulto, nós não vamos nos tornar adultos espirituais para começar a entender as coisas espirituais. Amém? A própria palavra de Deus diz que só quem é espiritual vai entender as coisas espirituais, senão vai pensar é maluquice, é loucura. Amém? Depois no 20 diz: irmãos, deixem de pensar. Já li essa parte, sorry. No 21 diz: pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Isso é uma profecia que está em Isaías. Ou seja, Paulo usou aqui palavras do profeta Isaías. Amém? Para trazer que, lembrando que o profeta Isaías veio não sei quantos mil anos antes de Cristo. Amém? Então, o profeta Isaías disse assim: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Deus já sabia que ia haver as pessoas que não vão ouvir. Pode lhe falar, vou usar pessoas que falam outras coisas, não vão ouvir. Então, cabeça, né? O coração de pedra. Deus nos conhece, Deus é que nos fez, não tem por onde fugir. Amém? Não tem por onde a gente fugir. Deus sabe o que Ele fez. Mas não é o que Deus não nos fez imperfeitos, Deus nos fez perfeitos. Deus não nos fez com coração de pedra, não nos fez com a incredulidade, não. Isso é consequência da natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Mas Deus conhece as pessoas porque Ele sabe como é que é o coração do ser humano. Então Ele o profeta Isaías já profetizou sobre isso, sobre o povo que não iria entender. Amém? No 22 diz assim: portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Amém? As línguas são um sinal para os descrentes. Então, falar em língua, a variedade de língua é um sinal para descrentes, né? Quem é descrente vai ouvir. E não para os que creem. Né? Então, quem já crê, não é como é que eu posso dizer? Não é um sinal, né? Para quem já crê sabe que é o falar em línguas, amém? Não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Por quê? Porque a profecia, como nós aprendemos ontem que falamos dos dons, né? Ou no capítulo 12, a profecia revela futuro. Amém? Então, como a profecia revela futuro, às vezes expõe a pessoa que está a ser profetizada. Amém? Então, uma pessoa que está a receber a profecia, e se for uma profecia de exortação, a pessoa vai ficar exposta, né? Porque se o Espírito está a entregar a palavra, o profeta tem que obedecer, então precisa de entregar. Amém? Então aqui por isso é que Paulo diz, e os segredos do seu coração serão expostos. Ou seja, ele primeiro fala, se entrar na igreja, se entrar, né, algum descrente ou algum não instruído e ouvir as pessoas a falarem em línguas, vão pensar que, né, tipo, aqui estão todos malucos, sei o que estão a falar, o quê? Isso aconteceu
no Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado, né? Quando o Espírito Santo desceu e as pessoas que estavam ali, as 120 pessoas ali reunidas, os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Cristo, estavam ali reunidos a falar, né? A conversar sobre a palavra e tal. O Espírito Santo deixa ali, eles começaram a falar em línguas. As pessoas estavam a passar, né? Que estavam a ouvir, pensam, mas estão malucos? Será que beberam essa hora 9 da manhã? Já estão bêbados, já estão embriagados? Como é que... Então, quem ouve, quem não sabe, sempre vai achar que é algum tipo de loucura, algum tipo de fanatismo, exagero, Então, cada um vai pensar a sua coisa, né? É porque são pessoas que não são instruídas, são pessoas que não conhecem a palavra, são pessoas que são descrentes. O que é um descrente? Um descrente é quem não crê. Quem não acredita, né? Não acredita em alguma coisa. Nesse caso, ele não acredita em Jesus, não acredita em Deus, não acredita na palavra do Senhor. Amém? Um não instruído é uma pessoa que não sabe. Então, Paulo está a dizer que se essas pessoas entrarem e começarem a ouvir as pessoas a falarem em língua, vão pensar que estão loucos. Mas já se ouvirem uma profecia, eles vão ficar tipo assim. Ou seja, a profecia chama mais atenção. Porque a profecia está a falar na linguagem compreensível. Todo mundo está a falar aquele idioma, né? Então, e a profecia vem trazer algo do futuro. Então, eles vão sentir, ou seja, vão sentir o impacto da profecia e vão entender que são pecadores. Por quê? Porque vão ouvir, mas como é que eles sabem? Tipo assim, né? Vai criar um impacto diferente. É isso que Paulo está a dizer. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre nós, ou entre vocês. Depois Paulo diz: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com o Senhor. Amém? Então, para mim, isso é a resposta de pessoas que acham que não se fala em língua na igreja. É só não falar para o outro. Amém? Fala só para ti e para Deus. Nós estamos a orar, você está a orar em língua. É só para ti e para Deus. Então, amém. Está tudo bem. Continua na tua oração em língua. Agora, se for orar para alguém, e depois Paulo diz, se alguém se levantar para orar em línguas para alguém, só podem ser 2, no máximo 3. Amém? Porque aqui já o título dessa mensagem já é ordem no culto. Amém? Agora, quem for orar para si, então ore consigo mesmo, né? Fale consigo mesmo e com Deus. Amém? Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Aqui Paulo está dizendo, quando se trata de profecia, também só podem se levantar 2, no máximo 3. E os outros, né? Imagina que tenha mais profetas na igreja, né? Então já se levantaram 2 profetas. Se levantou o 3º profeta, cada um, né? Está a profetizar uma coisa, por exemplo, né? Ou a mesma coisa, não sei. Pronto, estão 3. Se existirem mais profetas na igreja, não pode se levantar mais nenhum. Para quê? Para haver ordem. Amém? É casa do Senhor. E Deus é um Deus de ordem. Amém? Então tem que ter ordem. Então Paulo está aqui a dar instruções para a igreja. Então ele diz, não se levante um quarto ou um quinto. Pelo contrário, estes têm que julgar o que esses 3 profetas estão a falar. Porque eles também são profetas, então eles vão entender. Porque existem os requisitos, existe a maneira de profetizar. E isso é importante nós termos ciência, amém? Para não cair no engano, porque hoje em dia só tem pessoas que querem profetizar toda hora. E não é assim que o Espírito age. Cada culto tem uma profecia. Não, o profeta... Depois tem aquelas profecias de... enfim, há coisas que é melhor não falar, né? Vamos deixar o Espírito nos instruir.
nos dá mesmo maturidade para não cairmos no engano, porque hoje em dia tem muita gente a cair no engano das profecias, muita gente a dar dinheiro, a receber dinheiro, muitos profetas a ficarem ricos, porque as pessoas gostam de ouvir profecia. Esse que é o problema. A profecia de hoje em dia é aquela profecia de vai ficar rico, Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito, isso é profecia. Deus tem um propósito na vida de cada um. Cada um de nós, Deus tem um propósito na nossa vida. Deus te ama, Deus já ama mesmo, isso é profecia. Mas as pessoas ficam ai meu Deus, o profeta falou comigo. Ai, o profeta mesmo disse que eu vou ficar rica, que eu vou prosperar. Nós queremos ouvir essas profecias. Não, Deus disse que, quer dizer, tem os profetas que vão na internet, cuidado com o Instagram, Facebook, tem pessoas que estão ver a vida da pessoa, ver o nome, já sabe, vai pregar naquela igreja, vai já no coisa da igreja, já vê. A igreja não sei o que, veja alguns membros, vê lá o perfil, já sabe que você tem um cão, um gato preto, de coisa não sei o que. Chega lá, você, irmã, não sei o que, com gato preto. Então vamos vigiar. Vamos vigiar. Amém? E a própria palavra nos alerta também dos falsos profetas. Amém? Então vamos vigiar. Quando é algo que Deus já falou contigo, e às vezes nós estamos ali na teimosia mesmo, Deus não é Deus, né? E alguém se levanta e profetiza sobre aquilo, você vai sentir no teu coração, vai dizer, não, Deus já tinha me falado, está me dando na cabeça e eu não quis ouvir, então é mesmo verdade. Então vamos ter cuidado, amém? Porque a profecia normalmente vem nos confirmar alguma coisa e é sempre relacionada com a palavra do Senhor, não é com coisinhas de riquezas, essas coisas aí que nós queremos ouvir. Temos que ter muito cuidado, amém? Muito cuidado mesmo. No 30 diz assim: se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Ou seja, nada de confusão, não começa a profetizar, um fala aqui, outro fala ali, outro é um de cada vez. Amém? Paulo está a orientar. E quem já é profeta, se você que está aí já é profeta, então precisa de analisar o que o outro que está profetizando está profetizar, amém? Então temos que estar atento aos sinais. No 32 diz, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Amém? O espírito do profeta está sujeito ao profeta. O profeta é que, como é que eu posso dizer, que comanda. Não pode ser bagunça, não, confusão, distúrbio na igreja, porque todo mundo quer profetizar, tem que ter ordem. E o profeta tem que ter autodomínio, domínio próprio, amém? E não se deixar, não, porque veio a palavra e só quer lançar, não. O espírito do profeta está sujeito ao profeta, amém? Pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Aqui Paulo está a falar para a igreja de Corinto, amém? Naquele tempo, vamos assim dizer, naquela época, naquela cultura, os homens é que iam para a congregação, mas também já havia aquela área, né, que as mulheres iam, então havia aquela separação, os homens ficavam do lado, as mulheres ficavam do outro. Então, se tivessem dúvida durante a ministração, era natural que alguém levantasse a mão, tirava a dúvida, perguntava à pessoa que está a pregar ou que está a levar a palavra, e né, com ordem era respondida a pergunta. Então aqui Paulo está dando instrução para que as mulheres não, né, porque mulher depois começa falando de quê? Então que é para ter ordem. Então, se tem alguma dúvida, espera quando for para casa, ouve o marido, amém? Então, mas nós, infelizmente, hoje em dia, as mulheres é que estão aí na igreja, os maridos estão a ficar em casa. Então, nós é que estamos a explicar em casa o que é que ouvimos na igreja, quando nos dão ouvidos, né? Infelizmente. Mas então, essa parte aqui não é para, não, as mulheres não podem ir à igreja, não. Mulher vai à igreja, iam, né? Naquele tempo já iam,
mas precisavam de estar submissas, né? Porque o homem, sendo o sacerdote do lar, é que tinha o direito, vamos assim dizer, de fazer as perguntas lá na congregação. E caso a mulher tivesse alguma dúvida, então era explicado em casa. Amém? No 36 diz assim: acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhe estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Amém? Então, o que Paulo está a dizer aqui? Que sejamos maduros de entender que isso são orientações do Senhor, isso é uma lei que o próprio Deus instituiu. Amém? O Espírito Santo está a falar através de Paulo, está a instruir Paulo a como deve lidar com aquela igreja, nessa igreja de Corinto. Se isso se aplica a nós, então se aplica a nós. Amém? Então Paulo está a dizer que se alguém ignorar essas regras, alguém ignorar que esta palavra vem do Senhor, então também será ignorado. Então aqui já estamos a entender se a ignorância, quem é que vai nos ignorar, né? Já estamos a entender o que Paulo está a dizer. Amém? Então, aqui ele diz primeiro, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, porque às vezes nós já somos, né? Estamos já com aquele ego, não, eu profetizo mais que todo mundo, eu sou o único profeta da minha igreja, ou eu sou a pessoa mais espiritual porque eu é que entendo da palavra mais que todo mundo. Então às vezes queremos já, né? Prontos. Então aqui Paulo está dizendo, então se você é espiritual, se você se considera profeta, né? Então vai entender as minhas instruções e vai entender que é lei, que é uma regra, que é uma ordem vinda direto do Senhor. Então, se ignorar, estará a ignorar, o Senhor também será ignorado. Amém? Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Amém? Paulo está a dizer para não proibir falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. E aqui terminamos a leitura do capítulo 14. Amém? Então é isso. Falamos, né, sobre o profetizar, sobre falar em línguas. Basicamente, Paulo focou-se nesses dois dons. Existem outros dons, mas Paulo aqui abordou esses dois, né, especificamente esses dois dons. E disse o que ele acha, né, relativamente ao levarmos para a igreja, ao manifestarmos quando estivermos em comunidade. Amém? Que a profecia é melhor quando nós queremos falar para alguém, né? No caso, quando é para levar para alguém, que a profecia é o melhor. Falar em línguas também pode, mas tem que ter alguém que vai interpretar para a pessoa que está a receber. Amém? Mas para nós, né? Nós podemos estar ali em espírito de oração, em oração em línguas, amém? E é uma bênção, é uma bênção. Se você ainda não recebeu esse dom, que é uma das, vamos dizer assim, uma das principais características, né? Uma das principais, como é que se diz? Nós vemos que já fomos batizados com o Espírito Santo, é o falar em línguas. Às vezes, eu até queria falar um pouquinho mais sobre isso, que é algo que acontece. Há pessoas que têm medo de falar em línguas porque acham que estão a imitar alguém. Então as pessoas pensam, não, ainda não aprendi a falar em línguas, ainda não sei falar em línguas. Ninguém sabe falar em línguas, ninguém aprende a falar em línguas, porque a variedade de línguas é diferente do aprender um idioma, porque quando nós aprendemos um idioma, nós aprendemos gramática, aprendemos as conjugações verbais, quer dizer, tem ali as suas regras. Então nós aprendemos o ABC, né? Conforme o nível. O falar em línguas não é uma língua que se traduza, não é uma língua que se ensine. É o próprio Espírito Santo que nos dá. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, normalmente nós já recebemos esse dom de falar em línguas. Eu creio que nós recebemos os outros dons também, só que nós precisamos de começar a manifestar esses dons. Eu creio que Deus
Porque eu não sei, eu não consigo limitar Deus, não consigo lhe pôr numa caixinha e dizer, não, Deus só dá isso. Não, para mim, Deus, do jeito que Ele é bondoso, que Ele é amoroso, que Ele é generoso, eu creio que nós já recebemos todos os dons. Simplesmente nós precisamos de buscar, é como se nós precisássemos de exercitar. É como eu digo sempre, é um músculo. Por que eu falo músculo? Porque acho que é o exemplo mais fácil. Nós já temos os músculos todos no corpo, mas nós precisamos de exercitar. Se eu não levantar halteres, eu não vou desenvolver o meu músculo do braço. Se eu não exercitar as minhas pernas, eu não vou definir os músculos da minha perna, mas já está lá o músculo. Amém? Então, creio que os dons sejam a mesma coisa. Então, se nós começarmos a exercitar, eu quero curar alguém, quero ter o dom de cura, então começar a orar por cura, amém? O profetizar é a mesma coisa, amém? Às vezes nós temos ali aquela palavra, queremos falar, mas não, acho que é melhor não falar. Então, se nós começarmos a falar, começamos a tirar, né? O próprio Espírito Santo vai, como é que eu posso dizer? Confirmar, amém? Então, mas também temos que entender que não é a emoção, não é o sentimento, não senti, não é o sentir, não é o emocional, amém? Então, falar em línguas, nós quando começamos a falar em línguas, nós imitamos realmente os sons que alguém está a falar. Então, você está ali a ouvir um som, então você vai começar a imitar. Só que o inimigo sempre vem nos lançar setas, flechas na nossa mente, nos culpando. Você está a imitar, você está a copiar, não é assim, isso é errado, isso é pecado, isso é mal. E nós ficamos naquela, não quero imitar, assim, estou mesmo a imitar. Nós precisamos imitar para nos exercitar. Amém? Para nós exercitarmos, porque conforme você vai imitando o som que alguém está a fazer, né? Nós começamos a imitar, ou seja, a manipular a língua, a fazer o mesmo som. Mas o próprio Espírito Santo, ele vai nos, como é que eu posso dizer, afinar, vai dar o tom que é nosso, vamos assim dizer. Amém? Não sei se eu estou a me fazer perceber, mas é isso que acontece. Nós primeiro copiamos o que alguém está a fazer, e depois o Espírito Santo é que vai afinar vai definir, vamos assim dizer, que forma é que nós vamos falar. Então, a partir do momento que nós recebemos essa afinação, vamos assim dizer, então nós começamos a ter um som, a emitir um som, ou palavras, né? Não são palavras, não posso dizer que são palavras, mas prontos, um pouco diferentes da que alguém já fala, amém? Ou parecido, mas vamos ter como é que se diz? Um idioma, né? Não sei se é a palavra certa, nosso, amém? Mas o importante é começar, imitando o que se aprende, imitando o que se exercita, ou copiando, amém? Não é errado, é assim mesmo que a gente vai perdendo o medo e a vergonha. Se você tem vergonha de orar assim na igreja, começa em casa, sozinho, sozinha, tá ouvindo um louvor, começa a falar, começa a vai trazendo, mas será que eu estou a falar correto? Não interessa, amém? Porque nós estamos a orar para o nosso espírito, está a orar para Deus, amém? Se quando nós oramos no nosso idioma, nós aprendemos na palavra, né? Que nós não sabemos orar, é o Espírito Santo que leva a nossa oração, corrige lá os erros, né? Tipo, não é assim que ela queria, mas chega no Pai e entrega a perfeita oração. O Espírito Santo chega e entrega no Pai a oração já ajustada, amém? E ele entrega no Pai perfeito, e é assim que acontece. Então nós, com o nosso erro, com o nosso mal pedir, mal falar, mal solicitar, mal, né, interpretar, mesmo assim o Espírito Santo corrige e leva a certo. Imagina o Espírito, porque o Espírito não pensa, como é que eu posso dizer? O Espírito não faz a lógica, não é como nós, porque nós quando estamos a orar queremos a lógica, não faz sentido. Às vezes, por exemplo, eu estou a orar, vocês já devem ter notado, que às vezes eu falo uma palavra errada e depois eu me corrijo, não é não sei o que, então corrige. Então, quando nós oramos em Espírito, não tem isso, não tem erro de linguística.
Não, em vez de falar eles, falou elas, em vez de falar mais, falou mais. Não tem isso. Quando nós oramos em espírito, a oração vai correta, direto para o Pai. Amém? Então, quando nós começamos a orar em línguas, vamos orar imitando o irmão que ora, imitando o líder, imitando alguém. Sempre vamos imitar. E não é errado. Não estamos errados. Sempre que vê o pensamento de culpa, pensamento de condenação, não é o Espírito Santo, é o espírito maligno, é o inimigo das nossas almas, a nos afrontar, a nos desencorajar, a nos amedrontar, porque o espírito de covardia é dele. Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo. Amém? Deus nos deu o espírito de ousadia. Então vamos ser ousados, porque o espírito de ousadia vem do Pai. Então todo o espírito de condenação que te fala, estás a imitar a tua irmã que senta atrás, que ora assim. Você fala, está repreendido em nome de Jesus. Afasta-te de mim, Satanás, para trás de mim. Amém? Nós temos autoridade. Nós temos autoridade. A autoridade já nos foi dada por Cristo Jesus. O próprio Jesus Cristo nos deu essa autoridade. Então vamos começar a pôr Satanás no seu devido lugar, sem medo. Amém? E ele vai ficar no seu lugar, porque a palavra de Deus diz que ele vai se afastar de nós, ele fugirá de nós. E nós temos que começar a crer no que a palavra do Senhor nos fala. Não podemos acreditar no que o inimigo vem mentir. Quer dizer, nós é mais fácil acreditar nas mentiras de Satanás do que na verdade de Deus. Então vamos começar a mudar essa mentalidade, começar a ser maduros espirituais, começar a ser ousados, tirar todo o espírito de medo das nossas mentes, do nosso coração, todo o espírito de covardia, amém? E começar a orar em línguas. Vamos orar, vamos edificar o nosso espírito, vamos tornar o nosso espírito mais forte. Amém? Para não nos abalarmos com qualquer coisa. Porque o fulano me respondeu mal. Porque a não sei quem me olhou mal. Amém? Já essas coisas vão ser... Você vai começar a orar pelo fulano, pela fulana que falou, que pensou, que olhou. Ou vamos orar em vez de ficar tipo, estou chateado, estou deprimido, porque não sei o quê. Começar a fortalecer o espírito. Amém? Vamos começar a nos fortalecer. Aí que quando você começar a ler a palavra, você vai ver tu entende já tudo, meu Deus, a palavra de Deus afinal assim tão clara. Sempre foi clara. O nosso espírito é que ainda estava imaturo. Amém? Eu coloquei uma postagem no meu Instagram, que eu assim que eu terminei a live ontem, estava ali a mexer no Insta e apareceu uma postagem de um moço que faz ilustrações. Eu sigo a página dele porque ele é ilustrador e é ilustrador sobre coisas de Deus, que ele é crente. Então eu fiz o repost no meu story, não sei se ainda está, mas se você ainda não viu, vai lá dar uma olhada e se for possível, clica lá na foto para você ir para o perfil desse moço, né, e ver a postagem a partir da página dele. Ele fala da diferença dos dois tipos de filho. Existem dois tipos de filho na Bíblia, amém? Então ele são duas palavras em grego. Então existe eu não vou saber falar agora, acho que é tekno e o filho uios, qualquer coisa assim. Então todos aqueles que aceitam Jesus, basicamente a postagem é sobre isso, né? Todos aqueles que aceitam Jesus, reconhecem Jesus como nosso Senhor e Salvador, tornam-se filhos de Deus. Então nós só passamos a ser filhos de Deus quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Lembrando que isso tem que ser um ato público, amém? Precisamos de falar com a nossa boca em voz audível, aceitar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, amém? Então a partir desse momento nós nos tornamos filhos de Deus porque cremos, amém? Mas nós nos tornamos o filho que é bebê. Bebê como? Quando nós temos uma criança em casa, aí você começa a ensinar, olha, não pode mexer na tomada, não pode fazer isso. E a criança começa a perguntar, mas por quê? Por que eu não posso? Por que todo mundo pode e eu não? Mas por quê? Porque tem muitos porquê. Porque criança ainda não entende.
de igual maneira, somos nós quando nos tornamos cristãos, quando aceitamos Jesus, quando estamos a começar a caminhada. Então, somos filhos, mas ainda somos os bebês que ainda não entendemos. Mas por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu não entendo? Amém? Então, nós estamos ainda nesse nível. Depois nós nos tornamos o outro nível de filho, que é o filho que quer ajudar, quer colaborar. É o filho que vê uma necessidade em casa e quer ajudar. Ele vê que existe uma necessidade de, por exemplo, pagar uma conta e ele já trabalha e diz, eu posso pagar essa conta. Há um problema aqui em casa, assim, não, eu quero ajudar, eu quero resolver, ajudar a resolver. Então esse filho, quando é o filho, no caso cristão, né, na visão cristã, vamos assim dizer, no nosso contexto cristão, espiritual, já é aquele filho que aprendeu a palavra, está a aprender ainda a palavra, está a ter algum entendimento, já quer ensinar alguém, já quer levar, já quer resolver. Está na igreja, olha, a igreja não tem alguém que toma conta das crianças. Eu posso ajudar. Se me ensinarem como é que se faz, eu vou ajudar. É o filho que resolve problema. Não fica ali no banco a criticar. Mas por que a igreja devia ser assim? Não, deviam fazer assim. Falta isso, não sei o quê. Então, se falta, vai, você chega à frente e diz, eu quero ser a pessoa que vai ajudar o irmão necessitado. Eu quero ser, não tem grupo de oração. Então, eu quero, né, vai falar com o pastor, vai falar com o seu líder. Eu vejo que não temos grupo de oração. Posso ser, né, a líder, posso movimentar aqui umas irmãs para começarmos a orar. Amém? Então, nós temos que chegar nesse nível. Nós precisamos de chegar nesse nível de filho que resolve problema. Não podemos mais ser os filhos que... E por quê? E por que eu não posso isso? E por que não tem isso? Então, não podemos ser... Né? E muitos de nós começam a beber e continuam a beber anos e anos e anos, e está na igreja 500 anos e continuamos bebês. Precisamos querer ser o filho Uius, acho que é Uius, se eu não estou em erro. Se você depois puder, vai lá e vê a ilustração que aquele moço fez, está linda, está muito bem explicada. Então, se você puder ir lá e ler, entender, se calhar vai entender melhor do que eu estou aqui a explicar, amém? Mas temos que ser isso, temos que ansiar por chegar a esse nível de maturidade, amém? De crescer espiritualmente e podermos ajudar o próximo, ajudar o irmão, porque isso é amor. Nós, quando nos propomos a fazer algo para a obra, nós estamos a mostrar, estamos a fazer, como é que se diz? A cumprir um mandamento que Jesus nos deu, que é amar ao próximo como a nós mesmos. É nós resolvermos uma coisa que nós gostaríamos que, se nós estivéssemos naquela posição, queríamos que alguém resolvesse também. Então, quando nós fazemos pelo outro, então estamos a mostrar amor como gostaríamos, né? Como é que se diz? Amar ao próximo como a nós mesmos. Amém? Aleluia, Jesus. Essa palavra para hoje. Amanhã, sexta-feira, amanhã tenho vigília. Não, mas acho que é às 22, então podemos fazer no horário normal, 20 horas. Amém? Vamos ler o capítulo 15 e depois no sábado vamos ler o capítulo 16 e vamos encerrar o terceiro livro para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos desde o dia 1 de janeiro na leitura. Esse já é o terceiro livro que estamos a ler, sem interrupções. Todos os dias estamos aqui, todos os dias. Eu já fiz live às 23 horas, sem ninguém. Acho que estava só meu esposo. E eu fiz a live, eu deixei gravada. Depois acho que entraram mais pessoas, mais pouquinhas pessoas, porque também já era tarde. Mas deixei a live gravada. E estamos aqui sem ter perdido nenhum dia, e vamos continuar para a honra e glória do Senhor Jesus, porque só Ele é que merece ser exaltado, honrado, porque se não fosse Ele, não seria possível. Com as minhas forças eu não iria conseguir. De certeza você também com as tuas forças sozinho, nem sozinha, não ia conseguir, mas com a graça do Senhor, temos tirado esse tempo para ler a palavra, aprender mais do Senhor. Amém? Fortalecer a nossa fé, nos tornarmos filhos maduros na casa do nosso Pai, para a honra do Senhor. Amém? Então Deus tem feito coisas incríveis e vai continuar a fazer. Vamos continuar firmes. Amém? Com força, sem força, vamos estar aqui. Amém? Com vontade, sem vontade, vamos perseverar. Amém?
para que outras pessoas sejam alcançadas. Mesmo que as pessoas não vierem para a live, mas o fato de você sair daqui fortalecido e você ir para o trabalho, para a escola, para a tua família, e você entregar uma palavra, meu irmão, minha irmã, não tem preço. Mas Deus, que é um Deus que não deixa nada, como é que se diz? Não deve nada a ninguém. Ele tem um presente preparado para nós. Ele tem um presente, coisas que nós vamos receber aqui e coisas que vamos receber na glória. Quando nós chegamos lá, estivermos juntos dele, vamos receber o galardão que ele prometeu. Então não fica oprimido, não fica oprimida, não fica com medo, não fica receoso. Já falei, o espírito de covardia tem que ser repreendido em nome de Jesus, para nós levarmos a palavra para mais pessoas. Amém? Aleluia, Jesus. Eu te convido a fechar os olhos, quem puder. Vamos fazer uma oração para encerrar a live. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Rei da Glória. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Rei da Glória, graças te damos, Senhor, nessa hora. Graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Graças te damos por esse momento, meu Pai, de nos alimentarmos, Pai Santo, do teu maná, Senhor. Maná fresquinho, quentinho, meu Pai, vindo direto do trono do Senhor. Graças te damos, Pai Santo, pelas nossas vidas, Senhor. Graças te damos pelas nossas famílias, meu Pai. Obrigado, Rei da Glória, por tudo, meu Pai, que tens feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo que ainda irás fazer, meu Pai, na nossa vida e através das nossas vidas, Senhor. Pois eu creio, Santo, que cada um de nós aqui é um atalaia. Cada um de nós aqui, Pai Santo, é uma flecha nas tuas mãos, meu Pai. O Senhor irá lançar, meu Pai, para que outras almas sejam alcançadas, Rei da Glória. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos, meu Pai, as nossas vidas nas tuas santas e benditas mãos, Senhor. Entregamos, Pai Santo, os nossos projetos, os nossos sonhos nas tuas santas e benditas mãos, Senhor. Oh, Pai amado, eu te peço que o Senhor, Pai amado, alcance cada um, meu Pai. Cada um, meu Pai, das pessoas que entrou aqui, de cada pessoa, meu Pai, que vai assistir a live mais tarde, Senhor, ou no outro dia, meu Pai. O Senhor alcance, meu Pai, da mesma maneira, meu Pai, que o Senhor nos alcançou, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, e que o Senhor, Pai amado, faça a tua obra, Senhor, na vida de cada um de nós, cada um dos que irá ver mais tarde, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Continua a ruminar a tua palavra dentro de nós, Senhor. Continua, Pai Santo, a preencher, meu Pai, todo o vazio, meu Pai, que ainda existe, meu Pai, nas nossas vidas, nas nossas almas, Senhor. Continua, Pai Santo, a suprir a necessidade de cada um, Rei da Glória. Oh, Pai Santo, eu te peço que o Senhor toque no entendimento, meu Pai. Toque, meu Pai, nas emoções, Senhor, de cada irmão, cada irmã aqui presente, Senhor. O Senhor toque no coração, meu Pai. Toque, meu Pai, nos órgãos, meu Pai, vitais, Senhor. O Senhor toque, meu Pai, nos olhos, nos ouvidos, meu Pai. Que tires todas as vendas, meu Pai, que nos impedem de entender, meu Pai, o nosso propósito aqui na terra, Senhor. Que nos impedem de entender, Pai Santo, aquilo que tu desejas para nós, Senhor. Oh, Pai Santo, nos dá luz, nos dá clareza, nos dá entendimento da tua palavra, Senhor. Dai-nos, meu Pai, transforma, meu Pai, o nosso ser, meu Pai. Restaura, Pai Santo, as nossas emoções, meu Pai. Oh, Senhor, cura toda a ferida na alma desse irmão, dessa irmã, Senhor. Oh, Pai amado, passa com teu sangue, meu Pai, em cada cicatriz, meu Pai, em cada trauma, Pai Santo, porque eu sei, meu Pai, que muitas dessas coisas impedem, meu Pai, o progresso do teu filho e da tua filha, Senhor. Então eu te peço, meu Pai, toca nas emoções, restabelece, meu Pai, cada emoção, meu Pai, nesta pessoa, Senhor. Oh, Pai Santo, toca, meu Pai, nas memórias, meu Pai, toca no consciente, no subconsciente, no inconsciente, Pai Santo, faz uma limpeza, Pai Santo, passa com teu sangue, Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus, Senhor. Cura, liberta, meu Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que possamos, Senhor,
aprender mais de Ti, meu Pai. Que possamos caminhar contigo dia após dia, meu Pai, crescendo em graça, em estatura, em conhecimento na Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada, meu Pai. Oh, Senhor, dá-nos força, Senhor. Dá-nos estratégia, Senhor. Dá-nos, Pai Santo, vigor, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu entrego, meu Pai, a vida de cada um nessa hora, Senhor. Entrego o dia da manhã também nas Tuas santas e benditas mãos. Eu te peço que o Senhor dê ordem aos Teus anjos, meu Pai, para que estejam acampados na casa de cada irmão, cada irmã nessa hora, Pai Santo. Estejam acampados na parte da frente, na parte de trás, Senhor. Coloca anjos qualificados em cada compartimento das suas casas, Senhor, dando cobertura espiritual, meu Pai, dando proteção, livramento, em nome de Jesus, meu Pai. Eu te peço, Santo Espírito, tira, meu Pai, arranca todo espírito de depressão dentro dos lares, Senhor. Arranca todo espírito de suicídio dentro dos lares, Senhor. Arranca todo espírito, meu Pai, de falta de amor, meu Pai, de sentimentos confusos, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Passa com a Tua espada, meu Pai, elimina, meu Pai, desfaz toda a corrente, meu Pai. Todo fio de prata, meu Pai, corta em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu declaro paz, meu Pai, na casa de cada irmão, cada irmã, Senhor. Eu declaro, Pai Santo, harmonia, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro, meu Pai, restauração, meu Pai, nos lares, nas saúdes, meu Pai, de cada pessoa, meu Pai, cada casa aqui representada, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai Santo, habita, meu Pai, no fundo, meu Pai, no coração de cada um aqui presente, Santo. Em nome de Jesus, nos dá clareza de entendimento, Senhor. Nos dá discernimento de espírito, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Santo Rei da Glória, eu te agradeço em nome de Jesus, meu Pai. Oh, Santo, obrigado, Jesus. Aleluia. Amém, amém e amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Amém. Fiquem todos na paz de Cristo. Se Jesus não voltar amanhã, a gente estará junto às 20 horas. Amém? Fiquem todos com Deus. Uma noite abençoada. Sonhos proféticos em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo.